Beleza, vamos lá. Estamos ao vivo aqui já pelo Instagram do canal Hortolândia. Já estamos ao vivo então? Aqui, sim. No Instagram a gente está entrando agora. Boa noite, pessoal! Está entrando ainda no Facebook. Já entrou? Ainda não. Aqui já entrou, amor. No Instagram já está online, né? Está online. Vamos esperar entrar os dois, né? Daí nós Isso. iniciamos. Você prefere descer assim? Aí, estamos online agora também pelo Facebook. Ah, é? Já tem alguém aí ao vivo? Tem uma galerinha aqui pelo Instagram já. Tem, que legal. Maravilhoso. Renato. Oi, Laine, boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho, né? E aí nós iniciamos. Esse calor hoje tá quente, hein, gente? E hoje tem podcast novo aqui no canal Hortolândia. Pois é, pessoal, e eu estou ansiosíssima com essa pessoa ilustre aqui do meu lado. Fala um pouquinho aí do que vai ser esse programa, Gi, programa novo da Gi. Pois é, pessoal, o programa tem o intuito de trazer conteúdos de desenvolvimento pessoal, né? Inteligência emocional, conteúdos que vão auxiliar você em questão do seu bem-estar físico, mental e emocional. E hoje nós vamos iniciar com terapias integrativas, né? Ela que é especialista nisso há 20 anos, né, Rô? Trabalhando com terapias integrativas e minha mentora, gente. Olha só que privilégio. Hoje eu estou com a minha mentora ao vivo aqui com vocês. Gratidão, uma honra. Sejam bem-vindos todos, tragam suas perguntas. E tragam, aproveitem, explorem ela, viu? Porque essa pessoa tem muito conhecimento. Podem explorar. E aí? Estamos Já tem algumas pessoas aqui. Já tem uma galera. Pode mandar aqui. Pergunta aí, pessoal. Mas explica primeiro, pessoal, como que vai Bom, funcionar. vamos então iniciar, né, com o programa. Primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre mim mesma. Então, meu nome é Gislaine, eu sou moradora aqui de Hortolândia, também trabalho aqui, tenho alguns trabalhos no município, na prefeitura, trabalho na área da saúde e também trabalho com yoga, né? Sou professora de yoga aqui no programa Viva Mais do município, que também é uma terapia integrativa, o yoga. E sou também praticante de outras terapias que nós vamos falar, eu e a Roberta aqui durante o podcast. E o Pode Curar Você vem com esse intuito, né, de auxiliar vocês a se curarem em vários aspectos da sua vida, auxiliar vocês a se desenvolverem como seres humanos e poder ter uma vida de maior equilíbrio, né, em todas as áreas, de crescimento e expansão pessoal. E além de trabalhar no município, a minha primeira formação é como assistente social. Eu sou pós-graduada em psicanálise e também pós-graduada em constelação familiar, além de outros cursos. E eu quero pedir para a Rô falar um pouquinho sobre ela também. Sim, gratidão a todos vocês. Bom, eu sou Roberta De Angelis. A minha formação acadêmica foi em turismo. Nada que se relacione com o que eu faço há mais de 20 anos, com especialização em marketing turístico. E como a gente sabe que às vezes os caminhos são pelo caos, a partir dessas escolhas do turismo eu conheci essa nova área e iniciei toda essa minha caminhada nas terapias chamadas de holísticas, integrativas ou complementares, quânticas. As pessoas chamam de vários nomes e tudo se refere à mesma coisa, com o Reiki. E depois
depois fui trazendo e agregando outras ferramentas junto a isso. Então, acupuntura, fitoterapia, terapia floral, depois estimulação neural, também dentro de Access Consciousness, todos os cursos deles, todos os cursos outros que o Access possui, até o que a gente chama do maestro, né? E também registros akáshicos, radiestesia clássica e também as mesas radiônicas, que são tão conhecidas hoje em dia. Se você olhar pela internet, existem vários tipos de mesas radiônicas disponíveis aí, cada qual com o seu amparo, cada qual com a sua maneira de atuar, mas com a mesma base, radiestesia e radiônica. E também com registros akáshicos, que é o acesso à tua sabedoria de alma, aquilo que você sabe além do que você pensa saber, e também da experiência transformação DMA, que traz para você a desmaterialização de toda a memória nociva que você tenha guardado sem reconhecer durante toda a tua jornada de experiências que não foram tão boas, porque aquelas que foram boas a gente não precisa se livrar delas, porque foram boas, mas aquelas que foram nocivas, que interferem muitas vezes sem a gente reconhecer no nosso momento atual, isso pode ser desmaterializado energeticamente para abrir espaço para se materializar algo novo, né? Sabemos que duas coisas não ocupam lugar ao mesmo tempo no espaço, então, para que algo possa vir, aquilo que existia ali por primeiro precisa sair, abrindo espaço para um novo ciclo, para um momento de renascimento, para um momento de você manifestar, então, o novo ali na tua vida. Sem aquele padrão que estava de momentos passados, muitas vezes, atrapalhando novas escolhas na tua vida, te mantendo naquele padrão de comportamento que todo mundo tem e que é comum, de fazer sempre as mesmas escolhas, parecendo ser escolhas diferentes, mas que no final causam o mesmo resultado, com momentos e espaços diferentes, com pessoas diferentes ao redor, mas que no final você percebe que você não saiu daquele mesmo padrão, como se você patinasse no mesmo lugar, sem sair dali. Então, esse processo do DMA transforma realmente essas experiências nocivas para você poder se permitir escolhas diferentes, mais leves. Seria, Rô, no caso, por exemplo, estaria trabalhando questões do nosso subconsciente que nos impede de abrir espaço para o novo, né? Exato. Por exemplo, eu tenho uma crença lá sobre relacionamento, sobre dinheiro, que eu nem imagino que exista e que é difícil de sair, né, desacoplar da minha mente, né, da minha energia, mesmo fazendo uma terapia convencional ou qualquer outra coisa, que eu não tenho noção que está travando a minha vida. O DMA, ele faz com que eu me permita, né, me desvencilhar, né, dessa crença para vivenciar algo novo. Exato. Soltar desse campo que todos nós temos, que não se enxerga, aquilo que está preso ali. Sim. Né? E que te mantém naquele mesmo padrão. Uhum. Né? Que fica assim, como você bem disse, no subconsciente, no inconsciente. Então, muitas vezes a gente pergunta para as pessoas numa sessão, por que, como você se vê repetindo várias vezes o mesmo padrão, a mesma situação? E a pessoa diz, eu não sei. Na verdade, porque eu busco fazer diferente. A pessoa até busca mudança, né? Sabe o que eu acho interessante? A gente falar um pouquinho para as pessoas o que são as terapias, né, complementares, antes da gente começar a se aprofundar, porque o pessoal não sabe direito o que é. Perfeito. Pessoal, terapias holísticas ou complementares ou alternativas
ou integrativas, ou quânticas, não importa o nome que você dê, todas elas dizem respeito a práticas, muitas delas milenares, que trazem uma possibilidade de você harmonizar as diversas camadas que constituem o teu ser. Isso significa o holístico, né? O primeiro nome usado como terapias holísticas, hoje em dia recebeu e tem uma conotação para algumas pessoas um pouco pejorativa e carrega um pouco de julgamento. Quando se fala em holístico, as pessoas... Misticismo, né? As pessoas confundem com religião também, né, Roberta? Também com religião, com misticismo, com aquela coisa esotérica, com aquela ideia daquela pessoa com roupas todas diferentes e colares numa tenda, atendendo pessoas. Meio cigano. Sabe? Não, o holístico significa o acesso e o cuidado com o ser como um ser integral. Corpo, mente e emoções. Então, não vê só o físico como a medicina tradicional, não vê só o mental como outras áreas, não vê só as emoções como outra área ainda, mas olha o ser, não partido como caixinhas, mas de uma forma integral, na qual cada parte disto vai contribuir para o desequilíbrio que a pessoa traz. Busca um aprofundamento, né? Busca a causa, né? Agir diretamente na causa, no problema, porque às vezes o médico, não que você não deva ir ao acompanhamento médico, né? Claro que sim, deve. Mas você pode unir, né? Aí já tem o nome complementar, né? Você Exato. une o tratamento médico com a terapia complementar. Por quê? O médico ele vai fazer o tratamento do sintoma. E nós, como terapeutas complementares, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar o que está causando aqueles sintomas. Qual a origem lá no seu subconsciente ou no seu histórico familiar, né, Rô? O que está por trás. Que muitas vezes você, quando recebe as perguntas que fazemos no atendimento, você pode dizer eu não sei. E quando você diz eu não sei, já passando algum tipo de ferramenta de cursos aí para vocês, quando alguém diz eu não sei, na verdade não é que a pessoa realmente não sabe, mas é porque aquilo está escondido no subconsciente, no inconsciente, exatamente por ser um trauma, por ser um congelamento e trazer sofrimento. Por isso que a pessoa julga não saber, para não trazer aquilo à tona e não sofrer. Não olhar, né, para o problema. Não olhar para aquilo. E a gente sabe que a grande parte das questões, se não a totalidade delas, né, para a gente não ser 100% das questões, mas a grande totalidade das questões que existem, tem um componente mental e emocional. São questões que vêm de somatizações. Sim. Né? Então, o que nós trazemos é esse outro olhar para trabalhar nesse campo mais sutil do mental, do emocional, para escavar, literalmente, aquilo que de lá de baixo, de algo que você pode julgar que não teve a mínima significância para você, uma palavra que você ouviu de alguém, uma frase que você ouviu de tal pessoa, que você acha que deixou passar, que não foi importante, mas aquilo ficou ali, guardado no teu HD, né? Criando aquele rancor, né? Criando aquilo que geralmente as pessoas brincam, que falam que mulher geralmente tem aquela memória que Sim. é infinita e que guarda aquela informação para usar no tempo adequado. Isso vai ficando ali e a pessoa pensa muitas vezes que não mais aquilo importa ou traz alguma mudança para a vida dela, mas aquilo está ali presente, alterando o presente. E na verdade, o que acontece, é igual nós estávamos falando antes, a pessoa, ela não tem noção do que é que está afetando a vida dela. Às vezes você
tá com um problema, por exemplo, relacionamentos. Você entra em relacionamento, está sempre reproduzindo o mesmo padrão. Você termina o relacionamento, o problema era o companheiro ou a companheira, né? Seja lá como for. E você fala, nossa, eu tenho o dedo podre, né? O famoso dedo podre. Sim. Só que na verdade não é o dedo podre, é uma questão sua, ou lá de infância, ou em algum momento, né, surgiu aquela questão, aquela crença que faz com que você atraia sempre o mesmo padrão de relacionamento. Enquanto você não olhar para isso, não trabalhar isso, você não vai mudar de padrão, você vai continuar atraindo o mesmo tipo de relacionamento conflituoso, traumático, abusivo, né? muitas vezes, né? E essa questão do abuso é muito importante porque faz muito parte da grande e maioria dos relacionamentos de uma maneira velada muitas vezes. Sim. A grande parte das pessoas pensa que abuso é aquele abuso do bater, do apanhar, aquele abuso sexual. Gente, tem abusos que são muito mais sutis. Aquele abuso que a pessoa vai minando você aos poucos, vai fazendo você de errada. Uma coisinha brincadeirinha, hoje aqui, né? vai fazendo você de errada um pouquinho ali, vai minando a tua autoestima. Você sabe que agora me trouxe uma lembrança minha, Rô, que eu me lembro que em alguns momentos, né, o quanto é bom você buscar pelo autoconhecimento e as terapias, né? Eu já fiz muita terapia, inclusive com a Roberta e com outros colegas que eu vivo trocando, e assim, em vários momentos, as pessoas colocam você nessa posição de errado, né? E eu lembro de um comentário de uma pessoa, amiga, né? Meio que familiar, falando assim, ai, nossa, eu tirando sarro da maneira como eu sou, da minha risada, né? E aí eu me lembro que eu olhei para aquilo, eu já estava num processo de amadurecimento, né? De autoconhecimento, eu olhei para aquilo, e aí eu fiz uma brincadeira, né? Também. Eu falei assim, gente, se fosse alguns anos atrás, eu iria me sentir super mal, né? Como errado, ou como realmente é horrível minha risada. Porque eu sou muito espontânea. E é o meu jeito de ser. Para algumas pessoas pode não se identificar com isso, e outras podem se identificar, mas geralmente é sempre um espelhamento, né? É, o espelho, sempre. E assim, esse tipo de coisa é um abuso. A pessoa, ela faz um comentáriozinho, uma brincadeirinha maldosa, e se você emocionalmente não está fortalecido, não tem empoderamento, aquilo te fere e vai fazer com que você se feche e não tenha mais espontaneidade. Ou seja, poderia não sorrir mais, ou não sentir a vontade, né? Ficar constrangida. E isso já aconteceu até lá atrás, dentro de um relacionamento que eu tive. A família da pessoa foi fazendo brincadeirinha, sabe, pejorativas comigo. E eu me sentia muito mal, porque na época eu não tinha, né, essa maturidade que tenho hoje. E é bem isso que você está falando. Pessoal, a Fabi Souza tá dando boa noite, a Edneuza também. Boa noite, Fabi. A Elaine Penteado, A a Marilene, Elaine. a Nilva tá por aqui dando boa noite também, Ana Alice. Elô, boa noite, Elô. E a Fabi Souza fez uma pergunta sobre quando a gente estava falando, né, dessa questão cultural do holístico ser mal visto. Uhum. A pergunta dela é a seguinte: de que forma a nossa cultura influenciou para não admitirmos precisar de terapia? Toda cultura que nós temos que é balizada na medicina tradicional ocidental, na validação da medicina tradicional ocidental, na alopatia. Porque, gente, você fazer um tratamento holístico, alternativo, que é um termo que já não se usa mais, só abrindo um parênteses, por que não se usa mais o termo alternativo e sim complementar? Porque o alternativo dava a entender que ou você ficava com o tratamento médico convencional ou com as terapias holísticas. Sim. E não é um ou outro. Por isso, não se usa mais o alternativo. Pode-se usar o holístico, pode-se usar o complementar ou o integrativo. Mas voltando à sua pergunta, ótima pergunta, as pessoas culturalmente, elas têm por si mesmas um imediatismo na sua cura. Então, se você tem uma dor de cabeça, você vai
sessão de Reiki, você vai procurar uma sessão de DNA, você vai procurar fazer processos aclaradores de axis ou uma sessão de barras, ou você vai tomar um remédio que vai tirar aquela dor sua em instantes. Não é? Então, o imediatismo de sumir a qualquer custo com a dor faz com que ainda muitas pessoas busquem o tratamento convencional ao complementar. O complementar, ele tem um grande resultado e muitas vezes rápido, mas isso é subjetivo, porque a gente está tratando da mente, está tratando de raízes muito profundas, que você pode ter um grande resultado numa única sessão. Eu percebo Sim. que as pessoas têm muita dificuldade do aprofundamento. Nós gostamos de viver na superfície. E as terapias integrativas, ela vai levar você para o aprofundamento, né? Vai levar você para o autoconhecimento, independente, a maioria delas. Então, como nós somos imediatistas, como a Roberta mesmo falou, nós preferimos ir lá e tomar um medicamento e não olhar, né, para o problema, porque olhar para o problema dá muito trabalho, você vai ter que fazer uma grande mudança, né? Então eu prefiro ficar aqui na zona de conforto, tomar um remedinho e viver à base de medicamento, né? Você retira aquilo que te incomoda, aquilo que está à superfície, como você mesma disse, né? Você desliga o alarme do teu corpo. Por quê? Nós temos várias camadas que fazem parte do nosso todo, do nosso ser holístico. A última das camadas é isso que todo mundo vê. É essa roupagem aqui que todo mundo vê. Mas existem várias outras camadas que são mais sutis, onde a gente tem o emocional, o mental e assim por diante, diversas outras camadas. Trabalhar nessas outras camadas onde a causa daquele alarme do físico se colocou, muitas vezes traz dor. E essa dor não é uma dor física, que você vai tomar um remédio. É uma dor por você mexer com algo que está dentro de você. Como eu gosto de brincar com as pessoas que eu atendo, é mexer na sua lata de lixo. Né? Sabe a sua lata de lixo? Que você vai guardando ali, você deixa lá tampadinha, bem escondida, deixa o lixo ali. Se você abrir, fede. Se você quiser tirar o lixo dali, pior ainda. Mas se você limpar tudo aquilo, que maravilha. E é algo no qual nós não sabemos lidar, né? 99% das vezes, você vai lá, vai vasculhar, vai olhar para aquilo e você não sabe lidar com aquilo, né? Você vai ter que reaprender, né? Vai ter que se reinventar, vai ter que se conhecer de verdade, né? Porque muitas vezes nós vivemos anos vivenciando uma vida na qual nós nem sabemos o porquê que nós estamos fazendo, vivenciando aquilo. E quando você busca o autoconhecimento das terapias integrativas, você vai olhar para uma pessoa que realmente você é, que talvez você desconheça ou nunca nem, né, olhou, nunca enxergou. E talvez você até tinha uma noção, mas se esquivava, ignorava. Então é desconfortável, né? Não é algo fácil. Às vezes, Gi, puxando esse gancho maravilhoso que você trouxe, da pessoa estar ali naquela realidade X, muitas vezes, ela, em terapias assim, ela se reconhece vivendo uma realidade que realmente não era a dela. Isso é algo muito comum, mais comum do que se pensa, a pessoa escolher viver a realidade do outro, se encurtando, não tendo as próprias vontades, não tendo as próprias escolhas, vivendo pelo que o outro está vivendo. A própria pessoa acaba percebendo isso, muitas vezes no primeiro momento é um choque, que ela mesma, se você pergunta qual que é o teu objetivo, o que você gostaria para a tua vida? Não sei. Nossa, mas sabe, o meu marido, a minha família, Sim. está com um objetivo assim assado. Meus filhos. Meus filhos. Sabe o que eu percebo, Rô? Nos meus atendimentos eu pergunto para a pessoa, quem é você? Sim. 100%
99, vamos falar 100%, não consegue responder a pergunta. Você é de casa, se eu te perguntar agora quem é você, vai ser fácil responder ou difícil, né? É sempre difícil. É muito Sabe difícil. por quê? Geralmente, quando você recebe essa pergunta, você vai dizer, eu sou mãe. Né? Ou você vai dizer, eu sou, vamos supor, advogada. Isso. Eu sou médica. Eu sou terapeuta. Eu sou a mãe do Pedrinho. Quando a pessoa tem filho, né? Sim. Ela deixa de ser quem ela é e vira a mãe do A fulano. esposa do fulano. A esposa do fulano. Ou o marido da ciclana. Sim. Mas quem é você se você não tiver nenhum rótulo desses? É aí que a pergunta vai mais profunda. Se você não tivesse nenhum desses rótulos que você usa para se identificar sobre quem é você, o que sobraria sobre você? E outra pergunta, né? E se você perdesse tudo que você tem agora? Como você se sentiria? Quem seria você? Né? Se você perdesse seu emprego, sua família, sua casa, seu carro, quem seria você? Né? E se você passasse por um processo de defamação, que alguém injustamente defamasse você e muitas pessoas acreditassem nisso, quem seria você? Como você se manteria? E tem um gancho bom aqui, ó, a Fabi novamente fazendo uma pergunta. O fato de, vou ler aqui, o fato de deixarmos nos levar para agradar os outros é hoje o maior motivo que leva as pessoas à depressão e a dores? E eu faço um adendo aí. Isso de agradar os outros a gente tem visto muito na internet, né? A gente quer mostrar para as pessoas o tempo todo o que está fazendo, quer agradar, quer seguidor. E você acha que isso também tem gerado depressão? Com toda certeza, porque no momento que você coloca como um objetivo, mesmo que inconsciente, você agradar o outro, Fabi, se colocando não em primeiro lugar, você está tirando todo o teu amor próprio. E quando a gente fala de amor próprio, não é uma coisa, não é aquele amor romântico. O amor próprio é algo que é a base da autoestima, do empoderamento, do poder e potencial de cada ser. Se você não tem o teu amor próprio em dia, notadamente você vai se colocar sob o universo de outras pessoas, se encurtando para caber na realidade delas, que no primeiro momento pode parecer bom, porque você vai ter os seus ganhos. Quais são os ganhos que existem disso? A pessoa dizer, como você é boazinha, nossa, você faz tudo que eu quero, na hora que eu quero, nossa, você sempre está disponível. Por um tempo isso parece ser ótimo, e são essas as migalhas e os ganhos que essa pessoa que se encurta recebe no primeiro momento. Mas com o passar do tempo, se a pessoa começa a refletir sobre a própria vida, aí ela se afunda, porque ela percebe o que eu estou fazendo da minha vida. Sim, quem sou eu, né? Quem sou eu? E eu percebo também que, em junção a isso, o que está trazendo muita depressão, muitos sintomas de doença psicossomática é a questão da comparação também, em junção a isso. É querer agradar as outras pessoas e se comparar com outras pessoas, né? Exatamente. A internet hoje em dia traz muito essa coisa, né? Superficial, que é óbvio que as pessoas vão colocar o que é bonito. Nós estamos aqui hoje lindas, maravilhosas, Sim. Produzidas, mas a realidade é isso daqui? Não, a minha realidade é uma vida comum, como a de todos vocês, da Roberta também, e a gente se apega muito ao que aparece lá na rede social e fica se comparando, e compara também com as pessoas que a gente convive, né, no dia a dia. Exato. E tem uma frase muito legal, a Pamela sempre fala, tá por aqui também. Oi, Pamela. Oi, Pam! Ela fala o seguinte, nunca compare o palco dos outros com o seu bastidor. Isso! Isso é muito bacana. É isso mesmo. Beijo, Elaine. Beijo, Bruna, minha aluna maravilhosa. Maravilhoso, é isso mesmo. Porque cada um tem a sua história. E dentro de Access Consciousness, por exemplo, o próprio cofundador, Dr. Denis, ele fala para nós, a tua maior potência
A tua maior força é a tua diferença. Só que o que acontece nessa realidade que a gente chama de inteligência artificial? As pessoas buscam serem iguais. Vestir igual, falar igual, ter o mesmo telefone. Tudo num padrão parecido. E por quê? Porque quando tudo fica numa linha de produção igual, você não é visto, você não é julgado. E o grande medo das pessoas nessa realidade é receberem julgamentos. Então, se você for muito diferente em qualquer aspecto, no teu vestir, no teu falar, na tua forma de se expressar, na tua profissão, no teu cabelo, nas tuas tatuagens, não importa, naquilo que você ame em você, mas que seja diferente do todo, inevitavelmente você vai receber julgamentos. Sim. Que não existem. É interessante isso que você está falando, Rô, porque aí eu venho trazer um outro olhar disso, né? Por favor. Assim, ele fala, o computador lá de Axis, que o seu maior defeito talvez seja a sua maior potência. É interessante a gente trazer isso para o pessoal que está em casa. Qual é a coisa que as pessoas mais te criticam, né? E isso me trouxe também uma lembrança pessoal. Que desde novinha eu sempre fui muito expressiva, muito espontânea, e eu lembro que algumas pessoas falavam pra mim, nossa, você é muito aparecida, né? E hoje eu estou aqui falando com vocês porque eu falo bastante mesmo, eu sou geminiana, eu amo falar, eu amo conversar, se deixar eu vou ficar aqui com a Roberta até amanhã A gente vai ficando aqui, gente, viu? A gente tá aqui, olha. Então isso pra mim era um defeito que as pessoas, muitas pessoas já me julgaram e hoje tá aqui como minha maior potência. Sim. Então, e você aí de casa, o que as pessoas te julgam tanto, que pra você é tão fácil, tão simples, que talvez você não esteja utilizando a seu favor, que seja a sua maior potência, que vai trazer felicidade para sua vida? É exatamente o que as pessoas julgam em você, né? E outro ponto relacionado a isso, que é muito importante, falando de um aspecto que faz parte dessa nossa realidade e que é importante para todos, que é o dinheiro como energia, a energia do dinheiro. Gente, um ponto para vocês guardarem. Aquilo que é fácil para você fazer, não necessariamente é para os outros. E nós temos um péssimo costume de quando algo é fácil para nós e a pessoa nos pergunta, quanto é isso que você fez para mim? Você fala, imagina, foi tão rápido, foi tão fácil, eu fiz isso para você em 10 minutos, não é nada. Desvalorizar, né? Se autodesvalorizar. Você se desvaloriza porque você pensa que por ter sido fácil para você, você não tem merecimento de receber energia de dinheiro. Lembre-se que aquilo é a tua potência, aquilo é fácil para você. Já que nós estamos abordando esses temas, vamos explicar um pouquinho melhor para eles. Isso, gente, faz parte de Axis, uma terapia o qual eu aplico, que a Roberta ela é mestre em Axis, né? Ela trabalha com várias ferramentas de Axis Consciousness e ela, inclusive, ela dá os cursos. Eu fiz o meu curso com a Rô. Então, assim, vamos falar um pouquinho o que é o Axis, Rô, para eles entenderem melhor? Sim, claro. Axis Consciousness, gente, é um movimento que se criou nos Estados Unidos há mais ou menos uns 30 anos, por 2 americanos, o Gary Douglas, um texano, e o Dr. Danny Ia, que é um doutor da Califórnia. E os dois juntos, hoje, são fundador e cofundador do Axis, que difunde mais de 8.000 ferramentas pragmáticas de expansão de consciência ao redor do mundo, em mais de 197 países. Não tem conotação religiosa, não tem conotação com política, não tem ligação com qualquer questão que você venha a julgar. É algo feito para trazer mais facilidade para uma nova maneira de funcionar a tua mente nessa realidade de inteligência artificial que funciona a partir dos julgamentos. Por quê? Porque nessa realidade existe uma polaridade daquilo que é certo, daquilo que é errado, do que é bom e do que é mal. Daquilo que você aprende na tua casa, desde a tua infância. Filho, faça isso porque isso é certo.
filho, não faça isto, porque isso é errado. E você grava isto pelos compromissos e comprometimentos que você tem com os seus pais como uma lei. Tudo que no decorrer da tua vida você enxergar o contrário disso, você vai julgar como maneira de manter o certo de você e o errado do restante. E isso nos limita, né? Limita. Porque quando eu tenho um padrão de certo e errado, eu limito de abrir espaço para algo novo. E para, de repente, até dialogar com outra pessoa. Porque se ela tem uma visão diferente da minha, aquilo é errado para mim. Então, eu não permito que aquela pessoa traga informações novas ou entre no meu espaço, na minha vida. E muitas vezes aquela pessoa vai trazer um conhecimento legal, uma expansão, um crescimento, vai agregar valor. E como você tem essa visão de certo e errado, você se limita, se fecha, né? Novas escolhas que antes você não tinha, porque você estava literalmente aprisionado naquilo que para você era somente o certo e o bom. Como na verdade, gente, pensem cada um de vocês numa situação que você sempre entendeu como sendo certo e bom na tua vida. E que hoje você já olha diferente, você já olha como errado e como ruim. Você já não faz mais. Já não faz parte da tua realidade. Ou vice-versa. Algo que você sempre julgou. Imagina, eu nunca faria isso. Jamais em tempo algum. E hoje você se pega fazendo e gosta de fazer. Mas você dizia, nunca faria isso. Isso mostra para nós o quê? Que certo, errado, bom e mal não é algo que realmente existe. É mutante a cada momento da nossa vida e o que nos permite ter escolhas infinitas de possibilidades na nossa realidade. E fala um pouquinho das barras que são corridas, Rô, porque durante as sessões, gente, de Axis, a gente trabalha várias crenças, né, do dinheiro, crenças sobre relacionamento, sexualidade, porque assim, nós criamos crenças desde a época que nós fomos gerados em relação a tudo. E muitas vezes a crença sobre o dinheiro está impedindo você de prosperar na área financeira. A crença sobre o que é certo e o que é errado, ou sobre gratidão, que é um ponto que a gente trabalha, né? O controle, que é algo que muitas pessoas pensam que, imagina, eu sou controladora, eu sou controlador, de jeito nenhum. E na verdade você traz esse controle dentro de você para ter um certo conforto de saber como as coisas vão ser na tua realidade e na realidade das pessoas ao teu redor. Então, quando você passa por essa ferramenta que a gente chama das barras de Axis, que é uma dessas mais de 8.000 ferramentas de expansão de consciência de Axis, você recebe esses toques sutis na cabeça que vão criar uma descarga eletromagnética e a partir disso a liberação das crenças que você tenha na tua mente, dos pontos de vista fixos, dos seus traumas, dos seus medos, dos julgamentos que você tem, liberando tudo isso para abrir espaço para você se permitir o novo, para você olhar a tua vida de uma maneira mais leve, de uma maneira mais expansiva, de você se permitir criar algo diferente. Além de trazer um bem-estar, né, Roberta? A maioria das pessoas depois da sessão sente uma leveza, um bem-estar. Tem um colega meu que ele aplica barras, que ele falou inclusive que uma moça, que ele é fisioterapeuta e também trabalha com as terapias, e ela estava num processo de depressão e tentativa de suicídio, que a única coisa que conteve ela foi as barras, né? E foi o que auxiliou mais no tratamento. Então assim, vamos passar agora para a mesa quântica, falar um pouquinho sobre a mesa quântica? Vamos falar um pouco de mesa quântica. Assim como as barras de Axis, que vão trabalhar para soltar tudo aquilo que está no subconsciente, né? Quando você corre as barras, você tem uma diminuição da tua frequência cerebral para uma onda teta. Por isso que as pessoas relaxam muito, não a ponto de dormir, mas nesse relaxamento que a gente chama de onda teta. E na mesa radiônica, na mesa quântica estelar, por exemplo, nós também trabalhamos subconsciente. Por quê, gente?
trabalhamos com ciências como a radiestesia, que é a ciência que detecta os padrões em desequilíbrio pelo uso do pêndulo, a radiônica, que é a ciência que vai harmonizar esses desequilíbrios, e nas mesas geralmente usamos os cristais como ferramenta de radiônica. Também temos a psiônica, que é a capacidade paranormal inerente de todo ser humano de captar aquilo que está ao redor, como aquele russo que alguns aqui podem lembrar dele, outros não, dependendo da idade, que aparecia na TV lá na década de 80, entortando colheres e garfos com a força do pensamento, Uri Geller. Ele tinha a psiônica ostensiva, né? Por isso que ele fazia o que fazia. Né? E temos também a física quântica, porque quando você faz uma mesa radiônica, você trabalha não olhando só o presente, mas olhando o tempo como um tempo não linear. O que é um tempo não linear? O tempo linear é o que a gente chama do ontem, hoje e amanhã. Nós criamos isso nesta realidade para a gente ter uma certa ordem. Mas o tempo de verdade quântico, ele não é linear. Aquilo que a gente chama do passado, do ontem, do hoje e do amanhã, coabita aqui ao mesmo tempo. Então, quando você faz um atendimento de mesa radiônica, pelo pêndulo, que não mexe sozinho, tá? Eu costumo brincar com os alunos, e a Gi lembra que ela fez curso comigo, que eu costumo dizer que se o pêndulo um dia mexer sozinho, eu saio correndo dele. O pêndulo não mexe sozinho. Ele é a combinação da interação do subconsciente do operador da mesa com o subconsciente de quem recebe a mesa. Nessa interação é que a gente faz com que o pêndulo mexa. A partir dessa interação, existem microimpulsos nervosos que fazem com que a tua mão mexa e o pêndulo mexa para onde se requer. Para onde se requer trabalhar e harmonizar. Então você, numa mesa radiônica como a mesa quântica estelar, você trabalha questões físicas, mentais, emocionais, espirituais, familiares. Você trabalha a relação tua com a tua fé, você trabalha a tua relação com os teus relacionamentos amorosos, você trabalha a tua relação com o dinheiro. E aí, como tudo que a mesa detecta pela radiestesia, o que a radiestesia trabalha? Detecção de padrões em desequilíbrio. Portanto, tudo que a mesa trouxer para você ali é aquilo que está em desequilíbrio na tua vida. E vai ser harmonizado, né, Rô? E que vai ser harmonizado. Inclusive alinhamento dos chakras, né? Inclusive alinhamento de chakras, retirada de chips que fazem parte daquele chakra que já está em desequilíbrio, e esses chips nada mais são do que um potencializador daquele desequilíbrio que já existe pela tua frequência baixa, não é? Então, tudo isso, a mesa radiônica, como a mesa quântica estelar e a mesa PEX, que trabalha os animais, nossos colegas de jornada, vai harmonizar grandemente, vibrando essa harmonização para você por um determinado tempo. É uma ferramenta incrível, que ao contrário das barras, que permite apenas atendimento presencial. No caso da mesa quântica, você pode receber esse atendimento presencial, você pode fazer esse atendimento à distância de qualquer lugar da cidade, do estado, do país que você esteja, com os mesmos resultados. Por quê? Para a energia não existe barreira. Sim. Assim como não existe barreira, Sim. por exemplo, para o DNA, ou não existe barreira para os registros. Sim. Que são ferramentas que também trabalham o subconsciente na eliminação das crenças. E os registros acásticos, fala um pouquinho, que também é outro curso que a Roberta ministra, que eu também tenho, os registros acásticos. Gente, é maravilhoso. Sabe aquilo que você, em algum momento da vida, já pode ter se questionado? De onde vim? Para onde vou? Qual o meu propósito de vida? Todas essas respostas já estão dentro de você, naquilo que a gente chama de registro acástico, na tua sabedoria de alma, que fica no nosso microcosmo, lá no nosso DNA, no nosso inconsciente,
E também nesse espaço do macrocosmo que os hindus deram o nome de Akashi, por isso registros akáshicos. Akashi em hindu significa éter, que é esse espaço onde todas as informações existem. Como Jung trouxe o nome para isso nos seus estudos como inconsciente coletivo. Como na Bíblia você encontra esse espaço dos registros chamado de o livro da vida. Você pode aprender a acessar os seus próprios registros? Sim. Você pode aprender a acessar os registros de outras pessoas? Claro que desde que tenha permissão dessa pessoa, nunca sem permissão. Ah, mas e se eu quiser fazer sem permissão? Como a gente fala no curso, né? O nosso inconsciente, gente, é como um cofre. Se você, por algum motivo, quiser tentar abrir os registros de alguém que não te deu a permissão, você não vai conseguir acessar. Porque ele é como um cofre, que só se abre com a permissão do dono. Tá? Então você pode abrir os seus próprios registros, registros de outras pessoas, registros dos animais, porque eles também têm as suas memórias e o seu eu superior, e também de lugares, porque os lugares guardam memória também. Os registros, eles são interessantes, eu percebo, para trazer clareza, principalmente nos momentos que você está inseguro, porque assim, como a Roberta disse, nós já sabemos muitas vezes o que fazer, como fazer, qual decisão tomar. Mas devido às decisões envolverem várias circunstâncias, outras pessoas, ou envolver a zona de conforto, né? Aquela situação de, não quero sair da zona de conforto, o que os registros fazem? Eles trazem uma clareza, você vai ter o auxílio de uma pessoa que não tem vínculo afetivo nenhum com você, uma pessoa imparcial que está de fora, que vai olhar aquele registro junto com você, que é a sua sabedoria interna, e vai te auxiliar a ter clareza. E aí a decisão, como sempre, é sua, porém você vai ter uma maior clareza desvinculando o emocional, né? Porque tudo que envolve emocional bagunça um pouquinho, né? Traz uma certa nebulosidade para a nossa visão, né? E essa clareza que você tem, e que você não tinha até então, como algo que é visto não pode ser desvisto, entre aspas, que essa palavra não existe, mas vocês entenderam aí. Quando isso é visto e não pode ser mudado mais, naturalmente transforma aquilo que era um questionamento para você. Né? Então, é uma ferramenta maravilhosa que não tem qualquer vínculo religioso, não tem qualquer vínculo com misticismo ou com esoterismo ou com algo além da imaginação. É uma técnica que você aprende, assim como a hipnose, que é outra técnica que você aprende a técnica para poder fazer. Sim. Você aprende e todos podem aprender? Sim. E todos. É importante nós falarmos que hoje, gente, as terapias integrativas, elas já estão sendo, né, introduzidas no SUS, já é lei, entendeu? Então, assim, todos os municípios já estão criando seus mecanismos de implantar as terapias integrativas no SUS. Aqui no município de Hortolândia nós temos o programa Viva Mais, que tem vários atendimentos, inclusive eu dou lá aula de yoga, e aí nós temos auriculoterapia, reflexologia podal lá. Então, assim, para vocês verem o grau de importância das terapias integrativas, né? O quanto elas já estão sendo reconhecidas e validadas. E para aqueles que têm dúvida, vá experienciar, se permita, porque é uma chance de você se olhar como um todo, né? E conseguir transformar a sua vida, se permitir acessar aquilo que está em desconforto, igual nós estávamos conversando antes, né, Rô? Você está sentindo aquele desconforto, percebe que a sua vida às vezes não está andando, ou está de um jeito que aparentemente para as outras pessoas é algo perfeito, mas para você está imperfeito, não está funcionando. Vá se olhar, né? Vá buscar uma terapia integrativa, porque você talvez esteja vivenciando aquilo que nós falamos, uma vida em função das outras pessoas ou em função do externo, mas não o que você gostaria de viver, né? Ou no automático, Sim. Que é algo também muito comum. A pessoa que acorda, toma café, vai trabalhar, chega em casa, toma banho e dorme. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. E a pessoa
realmente não está na totalidade presente naquilo que faz. Ela está tomando aqui café, mas ela está pensando em tudo que ela tem que fazer depois. Ela não está presente com o café que ela está tomando. Não está presente com o dirigir. E isso é um exemplo muito comum. Talvez com todos vocês já deve ter acontecido isso mais de uma vez, de você pegar aquele mesmo caminho e ir dirigindo para a tua casa sem você desliga o carro na garagem da tua casa e você para e pergunta, ok, como eu cheguei aqui? Eu não vi que rua eu virei, eu não sei se eu passei em semáforo verde ou vermelho, eu não sei se eu passei em algum radar fora da velocidade, eu não sei como eu cheguei aqui. Isso é falta de presença que naturalmente nessa realidade as pessoas se colocam para não terem que estar no aqui e no agora. E quando você se coloca em atendimentos ou vem aprender nesses cursos, essas ferramentas todas, você se torna mais presente com você, com a tua vida, para viver o agora. Como a gente diz, por exemplo, nos princípios do Sui, né? Do Reiki tradicional Sui, só por hoje. Você estar presente no hoje, no agora. Porque só o agora, na verdade, existe. O depois é depois. Inclusive, ela ministra reiki, viu, gente? Interessados em fazer o curso de reiki também, gente, também. Em Axis nós temos uma frase muito interessante que a gente costuma sempre dizer, né? Escolhas a cada 10 segundos. Por que escolhas a cada 10 segundos? Porque eu sei que por esses 10 segundos, no sentido do agora, do estar presente no agora, eu desejo isso. Mas nos próximos 10 segundos ainda, eu posso me permitir escolher algo completamente diferente? Por isso, dica para vocês, não usem mais o sempre, não usem mais o nunca, porque sempre e nunca são conclusões. Eu sempre vou te amar. Até a primeira briga e vocês se encontrarem no cartório para o divórcio. Certo? Ou eu nunca faria isso. Até a hora que você se pega fazendo e adorando. Então, não digam sempre e nunca, porque são conclusões. E você acaba por se restringir a ter outras escolhas na sua vida. Como quando você diz assim, sabe aquela viagem que eu fiz para o Nordeste? Foi a melhor viagem da minha vida. Né? Quando você diz isso, você já eliminou outras possibilidades. todas as outras que podem ser incríveis. Por tua culpa. Porque você quis definir que aquela foi a melhor. Então diga, aquela viagem que eu fiz para o Nordeste foi a melhor até este momento. Ou foi uma das melhores, né? Uma das melhores. Uma das melhores. Aquele fulano foi o amor da minha vida. Gente, solta isso. Porque senão você nunca vai encontrar outro tão bom quanto. Né? É sério. Diga, aquele foi muito bom para minha vida durante aquele período. E isso é bíblico, né? A Bíblia já diz, né? Sim. Então, assim, a gente realmente nos limita quando você fala isso em relação a tudo na sua vida, né? A palavra tem poder, isso é bíblico. Então, nós não prestamos atenção no que nós estamos falando o tempo todo, né? Principalmente sobre nós mesmos. Claro. Ah, eu sou muito ansiosa, eu estou determinando que eu sou ansiosa. Não, eu estou ansiosa, né? Eu não sou ansiosa, porque daqui a 10 segundos eu posso não estar mais e eu posso estar me trabalhando, buscando autoconhecimento e me tornar uma pessoa mais segura, mais autoconfiante, mais equilibrada. E mudar tudo isso. Agora, a conclusão e a definição que você faz com a força da tua palavra, e palavra tem poder, né? Peça e receberás, cria a tua realidade. Portanto, não conclua e defina. Ah, eu não posso isso. Vamos supor que vocês escolham um desses cursos para vir fazer conosco, né, Gi? Sim. E aí você pode dizer daí, você entra em contato, sabe do valor, que não é um valor absurdo, é um valor ok para todas as pessoas, mas você diga, nossa, eu não posso. Nossa, eu não posso nem pensar. Isso não é para mim, não é para agora. Você já concluiu e definiu, e você colocou isto numa caixinha
Então, ao invés disso, se permita receber os presentes que o universo quanticamente pode te trazer, que são infinitas possibilidades. Você não sabe se pode aparecer alguém querendo te dar esse curso de presente. Sim. Te presentear. Olha, tá aqui. Isso aconteceu com você? Aconteceu comigo. Eu ganhei um dos cursos que eu fiz com ela de presente. Porque na verdade, eu ganhei 2, Rô. 2? Os registros acásticos eu ganhei e a terceira classe de barras eu também ganhei. Então, por quê? Porque a Gi não ficou limitada. Ela já tinha esse conhecimento. Ela jogou para o universo e se permitiu receber, não importa de onde vai vir. E vem. Pode cair do céu, como as pessoas dizem? Pode. Agora, se você colocar, não, a única maneira de fazer isso real é a partir do que eu ganho, e eu ganho X, Y, Z, a partir deste meu trabalho, você está criando toda uma conclusão e um controle pela tua necessidade de controlar como as coisas vão ser, e você elimina todos os presentes que o universo poderia trazer a você. Nós fazemos isso muito com relação às pessoas, né? Sim. A questão também do julgamento, que em Axis nós falamos. Sim. Às vezes você conhece alguém, ou em algum momento, uma circunstância, e por um momento, às vezes, se você não está legal, você julga aquela pessoa. Ai, não gostei muito. Ai, nossa, por que essa pessoa está se intrometendo nisso, né? E depois, numa outra circunstância, você vai conhecendo aquela pessoa e você fala, nossa, como ele é super legal. Ou aquela pessoa te ajuda com algo e abre um leque de coisas na sua vida, de possibilidades. Você fala, putz, se eu não tivesse me permitido, né, a conhecer melhor, ou permitido aquela pessoa me acessar, olha que eu estaria perdendo, né? Então, isso já aconteceu muito comigo, gente. Inclusive no relacionamento que eu estou. Então, já aconteceu muito comigo. Então, a gente julga pelas aparências. Às vezes você conhece alguém, né, uma amiga nova, por exemplo, uma pessoa nova, e você olha e fala assim, eu acho que as pessoas costumam dizer no popular, né, meu santo, não bateu com aquela pessoa, porque ela tem um jeito assim de ser meio metida. Julgamento. E se você baixa suas barreiras, como a gente diz em Access, se você se permite receber tudo daquela pessoa, e ela de você, sem qualquer julgamento, você pode reconhecer um grande presente ali, e depois olhar para você mesmo e dizer, eu estava errada na primeira impressão. Aquela coisa que dizem, a primeira impressão é a que fica. Isso é um grande julgamento. É uma crença limitante. É um grande julgamento se você deixar a primeira impressão te levar, que tem relação com os teus julgamentos, que tem relação com o que já dissemos aqui, com todas as crenças que você recebeu lá do seu papai, da sua mamãe, da sua infância, do que é bom, errado, certo, e assim por diante, você vai excluir pessoas incríveis que podem fazer parte da Agora sua me vida. veio até uma situação, né, para falar aqui, que acontece muito com a maioria das pessoas. Às vezes você vê uma pessoa mais conceituada, né, uma pessoa que tem um cargo superior ao seu, ou uma condição financeira melhor, e aí nós temos a tendência a falar, nossa, fulano é metido. Ou aquela crença limitante que a maioria das pessoas tem, toda pessoa que é rica é arrogante, ou é uma pessoa que sem escrúpulos e tudo mais. E você perde de acessar esse mundo. E outra coisa, como você quer melhorar de vida, quer acessar um outro patamar se você julga esse tipo de pessoa, né? Então olha como é incongruente. Eu quero melhorar de vida, quero ter uma condição financeira melhor, mas eu julgo uma pessoa que tem uma condição financeira melhor que a minha. É uma crença que me limita, e depois eu não percebo por que eu não acesso outras possibilidades, porque né, eu já estou excluindo aquilo. Já está excluindo pelo julgamento que você tem dessas pessoas. Porque lá dentro, lá no teu interior, na verdade, você queria estar no lugar daquela pessoa. Você queria ser como ela, ter aquela facilidade. Sim. E você acaba usando dos teus julgamentos, dos teus pontos de vista, para tornar aquilo que você recebeu desde a tua infância, como a tua bagagem de mente, como real, julgando. E quando você julga, você elimina, você exclui.
E aí muitas vezes as pessoas não entendem por que se mantém na escassez. Sim. Nossa, mas eu faço tanta coisa, e por que eu não sou próspero e abundante? Porque inconscientemente ou até mesmo conscientemente você julga aquelas pessoas que têm facilidade. A vida daquela pessoa é fácil. Ela tem muito dinheiro, ela não tem que trabalhar para poder pagar as contas. É um julgamento. Inconscientemente eu já estou negando aquilo. E é interessante a gente lembrar que é o resultado, nós somos o resultado das pessoas que mais convivemos, né? Falando das 5 pessoas que a gente mais convive, a gente acaba se tornando igual. Né? E aí eu não quero conviver com esse tipo de pessoa. Pois é. Como que eu vou me tornar isso, né? Trazendo outros pontos de vista que funcionam, né? Que são pontos de vista, mas que a gente vê que pela história muitas vezes funcionam como as pessoas dizem, né? Ande com quem tem dinheiro, se você quer estar nessa energia. Sim. Porque tudo é frequência. Tudo é vibração. Então, eu percebo que isso é em todos os aspectos, Em né? Em todos os aspectos. Porque, por exemplo, eu quero uma vida emocional tal, mas eu ando com pessoas que são totalmente contrárias daquilo que é o objetivo. Como que eu vou saber como é aquilo que eu estou sonhando, objetivando, se eu me excluo de estar naquele mundo, né? Exato. De me abrir até de perguntar, de acessar aquilo. E eu percebo também, Rô, eu vi até o Felipe Tito uma vez falando, né, num podcast dele, que assim, quando eu adquiro uma certa profissão, alguma coisa, as pessoas que vêm me procurar e que valorizam o meu trabalho, geralmente são as pessoas que estão distantes de mim. Os meus colegas, familiares não vão me procurar, não vão validar o que eu faço. Não. Né? Então, assim, olha o quanto de crença que nós temos que traz escassez, Os né? estranhos, né? Os estranhos vão nos procurar, mas aqueles que são família. E eu passei por um exemplo muito real em casa sobre isso, né? Em alguns momentos eu ofereci sessão de barras, por exemplo, para meu irmão. E ele dizia, não, porque ele é bem assim, eu não sei se eu acredito nessas coisas e tudo mais. E por mais que eu tenha explicado tudo com toda a bagagem que eu tenho dos cursos de Access, não, eu acho que eu não quero. Enfim, ele recebeu uma única sessão. Uma única. Depois de um bom tempo, um dia ele chega pra mim, não sei por que surgiu o assunto, ele disse assim, nossa, barras é maravilhoso, né? Por quê? Não, porque fulano, meu amigo, veio dizer que fez um curso com não sei quem e disse que foi maravilhoso e que mudou a vida dele e que isso e que aquilo. Só que eu, irmã, falando não tem validação. Sabe? Com toda a bagagem, explicando, não teve a mínima validade. Gente, só cortando um pouco a Roberta, ela fez curso com o Gary nos Estados Unidos, tá? Pra vocês saberem. Ela tem curso presencial com eles. Então, olha a bagagem dessa mulher. Todos os cursos que existem em Access, né? Até o que eles chamam de maestro, eu escolhi fazer. Porque eu gosto de conhecer a fundo aquilo com o que eu estou trabalhando para trazer o melhor para os alunos que me procuram dentro de cada curso. Mesmo que eu não vá trazer a você, por exemplo, num curso de barras, ferramentas avançadas, porque não cabe, mas a bagagem que não se separa dentro daquele ser que escolheu aprender tudo aquilo, traz a diferença entre você fazer um curso com uma pessoa que fez alguns poucos cursos ou que fez outros tantos cursos. Isso é normal em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Quando você vê uma pessoa que fez apenas 1, 2 cursos ou que fez muitas outras especializações, aquela pessoa vai ter mais bagagem para trazer a você a firmeza e a resolução daquilo que você necessita. Eu acho interessante falar de Access, que assim, o Access é uma ferramenta que muitas vezes as pessoas elas não querem fazer uma terapia porque ela não quer falar sobre o problema, né? Ela não tem essa facilidade para se abrir, né? Falar com
clareza ali presencialmente sobre o que ela está sentindo ou vivenciando. E Barras, você não tem essa necessidade. Não. Você vai estar se trabalhando em silêncio, porque eu falo sempre para os meus clientes, olha, eu estou aqui para te ouvir e para ser o que você quiser nesse momento. Então, nós vamos correr as barras. Se você quiser sentir de ficar em silêncio, nós vamos ficar em silêncio. E na sessão que você quiser falar, nós vamos dialogar. Então, assim, e a gente vê resultado mesmo naquelas pessoas que não se abrem. Claro. E é incrível que é tão sutil o resultado que, assim, a pessoa ela não fala nada, ela já vem transformada na próxima sessão. Sim, ela te traz feedbacks não é? maravilhosos de mudanças sutis que ela percebeu com relação àquelas questões principais que ela trouxe, ditas ou não ditas a você, mas que ela te relata como feedback na sessão seguinte que algo mudou, que algo está diferente. E eu não sei você, Rô, mas nas sessões que eu mais noto de imediato, assim, é a questão da autoestima. Sim. Tem uma cliente que ela não deu continuidade porque tem a questão do desconforto, né? Muitas vezes a pessoa tá lá correndo as barras, ela começa a sentir um desconforto, porque mexe, né? E a pessoa não dá continuidade às sessões dos tratamentos. Mas eu tenho uma cliente minha que ela fechou um pacote comigo, ela fez 2 sessões, depois de 3 dias, assim, eu já vi ela com o cabelo diferente. Já mudou o cabelo, já estava fazendo um curso, 2, 3, que vinham muito mulheres com dificuldades para dirigir, né? Sabiam dirigir, tinham a habilitação, mas não conseguiam pegar o carro. A Sônia, não sei se ela tá aí, uma cliente minha, com 3 sessões de barras ela já estava dirigindo. Uma outra frente ela falou, Gi, eu vim dirigindo, hoje eu não pedi para o meu marido me trazer. Essa coisa da autoestima, do impulso para tomar iniciativa, né? Sim. Tomar as rédeas da sua vida em suas mãos. Tomar as rédeas da vida nas mãos. Empoderar a você a saber o que você sabe, que é o slogan de Access. Né? E é isso que essas ferramentas todas, as barras de Access, o facelift energético de Access, que traz rejuvenescimento energético, autoestima, um processo corporal incrível para todas as questões do teu corpo, de dentro para fora. Inclusive dores. Existem pessoas que trazem questões mais físicas, como dores agudas ou crônicas, e que após sessão de barras ou facelift, relatam que essas dores foram embora. E por quê? Porque, gente, grande parte, mais de 99% do que se passa na tua mente e no teu corpo, não diz respeito a você. Como ser energético que você é, como consciência que você é, muito além desse corpo que todos veem, nós percebemos tudo ao nosso redor, desse inconsciente coletivo, e captamos. E muitas vezes trazemos isto como sendo nosso. Como se você dissesse para você, se esse pensamento está na minha mente, é meu. Se essa dor está aqui, se eu estou sentindo essa dor, no meu corpo, essa dor é minha. E muitas das vezes não é. E com as ferramentas que nós temos, seja A, B, C, ou D, ou E, ou F, de todas essas que nós citamos aqui, você pode ter essa clareza, essa consciência e se liberar dessa intensidade de dor no teu corpo. Rô, já está dando o nosso tempo, eu quero que você fale um pouquinho sobre os cursos, que a Roberta está com uma agenda aberta de cursos, né? Cursos, atendimentos presenciais em Campinas ou online, com algumas ferramentas que possibilitam um atendimento online. Cursos, nós teremos agora, neste domingo de carnaval, se você não for pular carnaval e quiser fazer curso de barras de Access, dia 19. Depois, nós teremos no final de semana seguinte, dia 4 de março, que é sábado, o curso de barras de Access. E no domingo, dia 5, o curso de facelift energético de Access. Na semana seguinte, 6, 7, 8 e 9, de segunda a quinta, nós teremos mais uma turma da Experiência Transformação DMA. E se você desejar receber gratuitamente para conhecer, entre em contato comigo ou com a Gi, que está no nosso grupo lá também, para você ser adicionado no grupo. E lá nós temos o link, é gratuito, para nesta próxima sexta-feira, que é sexta-feira de carnaval, mas se você não for pular carnaval,
Você pode receber o DNA às 20 horas, conhecer, perceber o que é em você, para poder então escolher estar no nosso curso 6, 7, 8 e 9 de março, online via Zoom. Pessoal, super indico os cursos com a Roberta. Eu também estou atendendo aqui no espaço da Grife de Cabelos, aqui em Hortolândia, próximo à Van, tá? É só entrar em contato para você agendar o seu horário. São várias ferramentas as quais eu utilizo e é maravilhoso o autoconhecimento. Busque, né? Porque muitas vezes você vai ficar nessa coisa de ficar remediando algo que está te incomodando já faz muito tempo. Eu quero agradecer a Roberta imensamente por ter vindo aqui, disponibilizado o tempo dela, que é uma pessoa muito compromissada, né? E se disponibilizou a estar aqui com a gente, trazendo essa bagagem de conhecimento. Sigam ela lá, ela tem a página também, consegue acessar seus cursos lá pela página, né, Roberta de Angelis, tá bom? Angelis Terapias, tudo junto.com.br. Se você colocar Angelis Terapias na barra do Google, você já me encontra. Tem os cursos lá. No meu Instagram, robertaangelis.oficial. No YouTube, Roberta De Angelis. No Facebook, Roberta Montaldi De Angelis ou Roberta De Angelis, que é a página. Vocês me encontram pelo WhatsApp também. Estamos à disposição para tudo que vocês requererem de dúvidas e contribuições. Gratidão imensa, Rô, quero te presentear com uma lembrancinha, algo simples, mas de coração, né? E muita gratidão pela sua presença aqui com a gente. Você é uma obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Quero agradecer o nosso Jackson maravilhoso. Muito obrigado, Jackson, gratidão. Roberta, gratidão pela live de hoje, pelo podcast de hoje. Levou muita luz para o pessoal aí de casa, com certeza. E já ficou convite para uma próxima, né, Gi? Com certeza, ela virá abordar aqui, aprofundar no tema, né? Hoje nós falamos sobre várias coisas, várias ferramentas. O tema que vocês quiserem, Isso, pessoal. dentre essas terapias, E foi sucesso, viu? Um dos melhores números que a gente teve aqui no Instagram. Olha, Rô. Muito bacana, muito bacana. Inclusive teve uma aluna sua aqui comentando, a Mônica, falou que você é 1000, e ela é 1000 mesmo, viu, Mônica? Tiveram vários alunos aqui. gratidão, os alunos em peso. Pessoal que é muito mais que aluno, né? São amigos. Então, é isso que traz essa ligação e essa troca, porque a gente vive numa comunidade, né? De troca, de parceria. E é isso que faz tudo funcionar e a roda girar. E é isso que faz nós buscarmos mais conhecimentos e trabalharmos com as terapias, né, amor? Ver o resultado, né, que elas trazem na vida das pessoas, as transformações que nós vivenciamos e nós queremos para as outras Passar para pessoas. vocês. Se quiserem mais um, escolham. Passem. O pessoal já tá dando dica aqui, ó, gatilhos mentais, o pessoal já tá mandando novos temas. Ai, que legal, pessoal. Nós vamos pronto. Que legal, nós vamos ver e na próxima terça-feira também trarei uma convidada especialíssima, vocês vão amar. Beijo enorme, gratidão imensa. E toda terça-feira nós estamos aqui com o Pode Se Curar. Beijo grande, pessoal. Gratidão. Tchau, tchau. Gratidão. Deixa a gente ficar conversando aqui, Roberta. É muita coisa para falar de terapias, né, Rô? Isso aí a gente se empolga, não dá pra falar.